Olá, tudo bem? É um prazer estar conversando com você sobre esse tema tão importante que é a descriminalização do aborto. É importante frisar que nesse vídeo eu vou falar sobre os mitos e verdades sobre a descriminalização do aborto com base em pesquisas científicas, mais especificamente um resumo de várias pesquisas que resultou no trabalho A Pesquisa Nacional do Aborto, realizada no ano de 2010 e repetida no ano de 2016. Então, para a gente poder conversar, primeiro eu gostaria de fazer alguns apontamentos a respeito desse tema tão importante e ao mesmo tempo tão complexo, rodeado de tantos paradigmas, tabus, simbologias e que trazem tantas discussões a respeito do que é o aborto. Ora, o aborto é uma coisa, é um ato em si, é um ato que pode ser clandestino, ou que pode ser cirúrgico, ou que pode ser químico, vai depender de uma série de fatores. E a descriminalização do aborto é um aspecto legal. E a política de saúde para o aborto é outra coisa. Então são coisas diferentes. O aborto como prática religiosa é uma coisa, o aborto como prática pessoal em função de problemas de ordem social é outra coisa. A política de saúde, o que diz a lei sobre o aborto, são coisas diferentes que a gente precisa entender e ver pelo o ângulo correto da coisa. Eu quero deixar bem claro que eu não sou a favor do aborto. E já conversei com muitas mulheres que já fizeram aborto e não encontrei nenhuma delas que fosse a favor do aborto. Hoje é comum você ver nas redes sociais mulheres afirmando que são contra o aborto e mulheres afirmando que são a favor do aborto. E aí, o que acontece? Por que existem mulheres que são a favor do aborto? Na verdade, essas mulheres que se tornaram a favor do aborto, elas se tornaram a favor do aborto lutando contra um instinto, um dos mais poderosos instintos femininos, que nenhum ponto científico consegue negar isso, que é o instinto da maternidade. Mas elas fizeram isso por causa da opressão da sociedade em transformar a maternidade num jugo, em transformar a maternidade numa obrigação, numa espécie de escravidão. Então, todo ser humano, por natureza, vai se rebelar contra qualquer tipo de argumento, qualquer tipo de ideologia que o escravize, que o subalternize. Quando você estuda, você se emancipa, você busca a superação de qualquer tipo de exploração. Então, essas mulheres, embora elas lutem muito contra o instinto da maternidade, elas se tornaram a favor do aborto exatamente porque perderam o seu direito de escolha no que diz respeito a resolver os seus problemas de ordem social no tecido, na construção do tecido das relações sociais. Então vamos lá. Sobre mitos e verdades. Vamos pensar algumas coisas. Eu vou te perguntar e você raciocina comigo. Na tua família, tem mais ou menos umas 20 mulheres? A tua família, contando todas as mulheres, tem mais ou menos umas 20 mulheres? Pois é. A Pesquisa Nacional do Aborto de 2010 e de 2016 vai dizer o seguinte, que a cada 20 mulheres, 3 já fizeram pelo menos um aborto e, na maioria das vezes, até mais do que um. Então, se na tua família tem 20 mulheres, pelo menos 3 já fizeram pelo menos um ou mais abortos. Isso é um fato que está na pesquisa da doutora Débora Diniz, em parceria com o doutor Marcelo Medeiros e com Alberto Madeiro. A Pesquisa Nacional do Aborto de 2016 vai apresentar essa informação. Então, o que eu quero dizer com isso? Que 15% das mulheres do Brasil já fizeram aborto. Então, 15% é 1,5 a cada 10. Por isso que eu falei 20. A cada 20, 3 mulheres já fizeram aborto. Se na tua família só tem 10 mulheres, pelo menos uma, e uma possibilidade de uma ou de 2, não menos do que uma, e talvez uma só. Mas existe a possibilidade de 2 das 10 já terem praticado um aborto. O aborto é uma coisa muito pessoal. A maioria das famílias não fica sabendo em função exatamente por causa do tabu e do paradigma que existe sobre ela. Várias questões religiosas, até a ciência ainda entra em algumas contradições para determinar quando é que é vida, quando que não é vida. Por exemplo, existem muitas discussões no mundo que levam a gente realmente a fazer algumas reflexões. Uma bactéria lá em Marte é vida. Como é que eu posso dizer?
o esperma, né, o início da ovulação, da fertilização do óvulo com a semente masculina, o espermatozoide, não é considerado vida. Mas são questões que são de cunho pessoal, de interpretação, que partem da ciência, mas vão para o cunho pessoal, a questão da religião, a questão da moral. Então vamos lá, pensando nisso que a pesquisa também levou em conta a questão das pessoas religiosas. A Pesquisa Nacional do Aborto, então, vai nos informar também que 61% das mulheres que já fizeram aborto são religiosas. Então, 15% são católicas, 15% são, 13% são evangélicas e outras religiões, né? Não é só católica e evangélica, outras religiões. E do total de 61%, apenas 18% não possui religião, né? E 16% outras, né? Então, no total aí, afirmado, 61% são pessoas religiosas. O que a gente pode concluir com isso? Que o aborto não é um problema religioso. E se não é um problema religioso, já que os religiosos ou as religiosas praticam aborto, então não é um problema religioso. Não é religioso, não é moral. Porque a religião traz a moral. Ora, se fosse um problema de não acontecer dentro da religião, poderia ser considerado um problema moral. A questão também de algumas afirmações sobre idade. A porcentagem de mulheres que, por idade, que praticam aborto, de 18 a 19 anos, 6%. De 20 a 24 anos, 7%. De 25 a 29 anos, 17%. De 30 a 34 anos, 17%. De 35 a 39 anos, 22%. Aqui também se quebra mais um mito de que as meninas novas são as que mais abortam. Não é isso que aparece na pesquisa. Embora exista um dado relevante a respeito das meninas entre 12 e 18 anos que também praticam aborto, mas a imensa maioria das mulheres que praticam aborto estão na idade entre 35 e 39 anos, a idade já da maturidade. A respeito da situação conjugal, né, casada, união estável, 16%, solteira, né, 12%, separada ou viúva, 19%. Então nós temos aqui mais um tabu, um mito que se quebra, que as mulheres, vou usar aqui o termo que as pessoas usam, vagabundas, as solteiras, que engravidam por aí de qualquer homem e passam a ter filhos. Também um mito que se quebra. O número de solteiras que aderem ao aborto, que escolhem um aborto, é inferior ao número de casadas, inferior ao número daquelas que estão em união estável e inferior ao número daquelas que são separadas ou são viúvas. As solteiras são as que menos abortam. É mais um mito, então, que se quebra aí. Pela questão da renda, não existe um parâmetro para estabelecer, porque, assim, a porcentagem das mulheres que abortam, de acordo com o rendimento, a renda que possuem, até um salário mínimo, 17%, mais de 1 a 2 salários mínimos, 16%, mais de 2 a 5 salários mínimos, 13%, mais de 5 salários mínimos, 14%, sem declaração ou desempregado ou sem renda, 11%. Isso estabelece uma certa paridade, ou seja, um equilíbrio na porcentagem, o que leva à conclusão de que o problema econômico não é um fator que incentive, motive ou desmotive a escolha pelo aborto. Embora existam os agravantes das expressões da questão social, mas você percebe que existe uma pequena porcentagem apenas apontando que quanto menor a renda, o aborto é mais escolhido. Parece que esse não se aplica na questão do aborto, os problemas econômicos. Então, aquela argumentação que é um mito, que tem que castrar, esterilizar as pobres porque elas fazem filhos demais, ou porque abortam demais, enfim, também é um mito que não se aplica a respeito da política de saúde pública do aborto, já que o nível de renda equilibrado, o número de pessoas que optam pelo aborto entre um nível e outro de renda é bastante equilibrado. Há uma diferenciação para a situação das capitais. As capitais, as regiões com mais de 100 mil habitantes, tem uma porcentagem de 16%
de mulheres que praticam aborto superior àquelas de 20 a 100 mil habitantes, que é de 12%, ou até de 20 mil habitantes, que é de 11%. Isso se refere ao tamanho dos municípios. Então, quanto maior o município, maior a prática do aborto. A questão da escolaridade, né? Na pesquisa vai mostrar aqui, escolaridade, até a quarta série, 23% das mulheres que optaram pelo aborto. De quinta a oitava série, 19%. Ensino médio, mesmo incompleto, 12%. Superior, mesmo incompleto, 14%. Né? Então, nós vamos percebendo aqui que aqui sim houve uma pequena inclinação ao nível de escolaridade, ou seja, aquelas com menor nível de escolaridade foram mais propensas à prática do aborto, enquanto que isso revela uma das multifacetadas expressões da questão social, que tem mais dificuldade para encontrar trabalho, para manutenção da vida. Outra questão é que as mulheres que optaram pelo aborto, a imensa maioria delas já tinham outros filhos. Então também foi, nesse caso aí, uma questão econômica. E a questão dos métodos contraceptivos, a imensa maioria das mulheres também utilizam ou são informadas a respeito de métodos contraceptivos em relação à escolha do aborto. Dito isso, são vários paradigmas, então, que vão se quebrando aqui. Em relação à defesa da vida, por parte daqueles que argumentam são contra o aborto, eu quero dizer para vocês que você ser a favor da descriminalização do aborto não significa necessariamente que você seja a favor do aborto. São duas coisas totalmente diferentes. Por que são duas coisas totalmente diferentes? Porque, em primeiro lugar, a forma que já está cientificamente comprovada, com base nos países que descriminalizaram o aborto, é que a descriminalização diminui a prática. Porque a mulher que vai optar pelo aborto vai passar por um acompanhamento. E, na maioria das vezes, nesse acompanhamento, ela acaba desistindo da prática do aborto. Enquanto o aborto for crime no Brasil, o seu número, a tendência é se manter. Pois os números apresentados na pesquisa nacional de 2010 e 6 anos depois, os números apresentados na pesquisa de 2016 têm pequenas variações. Com isso, quero dizer que o aborto sempre aconteceu e sempre vai continuar acontecendo, a menos que haja uma intervenção em forma de uma política de saúde pública. Se não houver, ele não vai diminuir. Então, o desafio que eu faço às pessoas que são contra a descriminalização do aborto é esse. É vocês observarem os países e acompanharem os números. Você que se diz que é a favor da vida, mas é contra a descriminalização do aborto, acompanhe os números nos países que já descriminalizaram. E você vai perceber que a prática, a tendência é diminuir com a descriminalização e não aumentar. E sem a descriminalização, a prática é se manter estabilizada. Desde que o mundo é mundo, a prática do aborto sempre aconteceu em todos os níveis sociais, conforme está comprovado nessa política nacional do aborto, em todos os níveis sociais, em todos os nichos religiosos, em todas as religiões, em todas as idades, com maior ou menor incidência, a depender da idade, em todos os grupos sociais, em todas as situações econômicas. É uma prática da sociedade, sempre foi e nunca deixará de ser. Se é ética, é uma outra discussão. Se é moral, é uma outra discussão. Se é pecado ou não, é uma outra discussão. O que nós precisamos focar enquanto assistentes sociais é que o aborto é um problema de saúde pública e que precisa ser tratado como um problema de saúde pública. Todas as outras discussões também merecem o seu respeito, também merecem as suas observações e têm os seus espaços, mas não no espaço socioocupacional de trabalho do assistente social. Aqui nós temos que trabalhar com conceitos e abordagens que tenham um cunho científico, que tenham comprovação científica e que tenham a perspectiva de viabilizar o direito social de escolha das pessoas no seu aspecto mais amplo, da sua forma mais inclusiva possível. Então, a mulher que no Brasil já sofre com o patriarcalismo, já sofre com o machismo, com o feminicídio, já sofre com a exclusão, a marginalização e a segregação por parte das políticas em função do salário, em função das oportunidades de trabalho,
em função da própria cultura que já está estabelecida e amadurecida no Brasil, uma cultura excludente para o sexo feminino. Quando se fala em descriminalização do aborto, erroneamente algumas pessoas afirmam em legalização do aborto. É uma discussão que eu já trouxe aqui nos vídeos que eu gravo. Eu não sou a favor da legalização, porque se o aborto se tornar legal, uma mulher ficar grávida de um determinado homem, ele pode entrar na justiça e legalmente pedir o aborto, mesmo contra a vontade da mulher. Então eu estou falando de descriminalizar e não de legalizar. Há duas coisas diferentes aqui. Legalizar é quando eu crio uma lei dizendo que o aborto tem que ser feito, tem que ser praticado. Descriminalizar é quando eu digo que o aborto não é mais crime, mas precisa de um acompanhamento. A mulher precisa de um acompanhamento com o psicólogo, ela precisa de um acompanhamento com o assistente social e com a rede socioassistencial. E se ela escolher e quiser até um atendimento religioso, por que não? Em vista das religiões que existem aí, já que um grande número de mulheres que abortam são católicas, um grande número das mulheres que abortam são evangélicas e abortam debaixo do nariz dos padres, debaixo do nariz dos pastores e muitas vezes até de seus companheiros. Então, às vezes eles nem sabem, por uma série de questões de pressão da sociedade, de dificuldades financeiras, de escolhas, enfim, uma série de questões. E fazem esses abortos de forma clandestina, tomando remédio em casa, abortivos em casa, ou utilizando chave de fenda, cabides e outros instrumentos para poder provocar o aborto, e muitas delas, inclusive, vêm a óbito. 48% das mulheres que iniciam de forma clandestina um aborto acabam sendo hospitalizadas e criminalizadas, porque, de acordo com a lei, o aborto ainda é crime no Brasil. Nós estamos muito atrasados nesse aspecto. Em vez de criminalizar o aborto, devemos transformá-lo em uma política pública. Então eu faço um desafio, você que é religioso, você que é conservador, você que é tradicionalista, fica aqui a informação da qual muitas pessoas não têm acesso. A única forma de diminuir consideravelmente a prática do aborto e exponencialmente a prática do aborto clandestino é por meio da descriminalização. Porque através da descriminalização, o aborto passa a ser uma política de saúde coberta pelo SUS. E aí a pessoa passará por todo um atendimento. E aí é claro que aqueles que defendem o pessimismo, né? Os pessimistas vão dizer, mas a política de saúde não funciona no Brasil. É mais uma oportunidade de fazê-la funcionar. É mais um processo, um projeto para alcançar. Nós já tivemos aí vários debates sobre o direito da mulher ao parto não violento, né? Já foi debate que traz para a política de saúde pública novas abordagens. É dessas questões que nós estamos falando, de discussões científicas, não só, e que viabilizem direitos, e não só discussões de abordagem de cunho religiosos, individualistas, corporativistas, preconceituosos, fundamentalistas, que não trazem uma abordagem total. Eu deixo aqui a minha opinião. Eu sou favorável à descriminalização do aborto, mas não entendo que a descriminalização seja a legalização. Mas eu sou contra o aborto, porque eu acho que se a mulher tiver a opção, e ela for da sua escolha, ela pode ser orientada a não escolher o aborto, mas a decisão tem que ser dela, porque o corpo é da mulher. Embora a discussão a respeito da defesa daquele processo de gestação dentro do ventre da mulher ainda seja muito complexa, muito abrangente para se definir que é vida ou que não é vida, a partir de quantos dias passa a ser vida, de quantos dias não é mais vida. Essa é uma discussão estritamente de cunho da medicina, de cunho da religião e de outros aspectos. Na perspectiva do serviço social, nós temos um problema de saúde pública e que precisa ser discutido na forma de um problema de saúde pública. Eu fui vítima da tentativa de aborto e nasci praticamente de um aborto em função de uma surra que meu pai deu na minha mãe quando ela ainda estava comigo na barriga. Então, eu tinha tudo para ser contra, inclusive, a descriminalização do aborto, mas a evolução, através dos estudos, leva a pessoa a entender que você precisa evoluir, você precisa estudar para conhecer e entender como é que as coisas funcionam.
Não bastam fazer as afirmações de senso comum, afirmações que você aprendeu na missa, ou na escola dominical, ou no salão, ouvindo as lições no domingo matinal, ou na sabatina, enfim, não importa. Você sabe por meio dos estudos o que está acontecendo dentro da sua igreja. O aborto está acontecendo dentro da sua igreja. O aborto está acontecendo dentro da sua congregação. O aborto está acontecendo dentro da sua paróquia. Ele vai continuar acontecendo, não vai parar de acontecer. Então, nós temos uma forma de diminuir, que é descriminalizar o aborto e transformá-lo numa política de saúde pública, com alcance amplo para todas as mulheres, sem criminalização, com a garantia do sigilo, com a garantia do atendimento individualizado, com a garantia do atendimento na rede de socioassistencial, com a equipe multiprofissional. Aí nós estamos falando de profissionalismo. Aí a gente deixou a revista da EBD em casa, deixou a revista da Sabatina em casa, a gente abriu mão dos nossos conceitos individuais, embora de muito valor, muito significativos, que a metafísica é muito importante, a fé é muito importante, mas sob o ponto de vista das relações sociais, antes de Deus te fazer crer nele, ele te deu o direito de escolher. Eu acho que esse respeito dado por Deus no ponto da metafísica, o livre-arbítrio, né, conhecido na religião, que é o direito de escolher, é um direito, o direito menos praticado pelos religiosos. Os religiosos não respeitam, infelizmente, o direito de escolha. Não imitam o Deus que servem. Porque esse Deus, que eu também acredito, é um Deus que respeita o livre-arbítrio, o direito de escolha da pessoa. Se a pessoa vai ter consequências por essa escolha, já é uma outra conversa, de um outro âmbito, de uma outra situação metafísica e de fé. Mas a respeito da liberdade ao direito de escolha, o primeiro que deu exemplo de respeito foi Deus. E as pessoas não conseguem entender isso. Então nós estamos falando aqui, eu puxei esse assunto porque eu acho importante para superar mitos a respeito da descriminalização do aborto. Então vamos lá. Só refrisando o que é que a gente falou aqui. Primeiro, a descriminalização do aborto, esse é o primeiro mito, não aumenta a prática do aborto. Ela diminui, praticamente zera o aborto clandestino, né? Fica baixíssima a porcentagem, e diminui a prática geral. Isso já foi comprovado em países onde o aborto foi descriminalizado. Nós temos aí na Argentina, quem não acredita no que eu estou dizendo, é só acompanhar nos próximos anos os dados fornecidos. Normalmente, o que acontece com qualquer indicador social, quando ele é colocado em pauta, a tendência dele é explodir, depois diminuir e abaixar para baixo de onde estava no início. Isso acontece com qualquer indicador social. Não é porque ele faz aumentar, é porque ele revela o que está oculto e depois ele estabiliza e diminui. Isso é comum para qualquer indicador social. Então fique de olho, não precisa acreditar em mim. Acompanhe os países que já descriminalizaram o aborto. São mais de 50 países que já fizeram isso. Nós ainda estamos travados aqui, né? E vamos, pelo jeito, continuar travado por um bom tempo ainda. Mas eu estou fazendo essa discussão com vocês. O segundo tabu é que religiosos não praticam aborto. Está provado que praticam. O terceiro tabu é que o problema das mulheres engravidarem é a falta de conhecimento ou acesso aos sistemas contraceptivos. Tabu também. O quarto, e prosseguindo aí nos tabus, é de que o maior número de abortos é praticado por essas adolescentes e por essas solteiras que vivem por aí com a vida libertina, libidinosa. Está provado que não, o maior número de mulheres que abortam está entre 35 e 39 anos, porém, então, neste caso, já mulheres maduras e que já tiveram filhos. Então, e também o tabu que mais as solteiras abortavam do que as casadas. Também está provado pela pesquisa que o número de mulheres casadas que abortam é maior do que o número de solteiras. Então, são vários tabus que vão subindo aí. É a questão da moral. As pessoas abortam porque não têm fé em Deus, porque não acreditam em Deus. 61% das mulheres são religiosas. As pessoas abortam porque não têm virtude, não têm conceito, não têm princípios, né? Espera-se que 61% das mulheres que abortam, que estão dentro das igrejas, tenham algum conceito. Ou as igrejas não estão fazendo, as religiões não estão fazendo diferença nenhuma na vida das mulheres, ou esse é realmente um problema de saúde pública. Aí você tem que escolher se a sua religião não transforma ninguém, não faz a diferença, né? Aí o outro tabu é aquele, eu não conheço, na minha família não tem gente que aborta. Provável está aqui
que a cada 10 mulheres, 1 ou 2 já praticaram o aborto. Então, dentro da sua família, tem gente que já praticou o aborto, sim. Há um outro tabu que diz que as mulheres negras são as que mais abortam. De acordo com a pesquisa, isso não ficou demonstrado, embora tenham se apresentado a questão da etnia e que tem que se levar esses critérios com muito cuidado, com muita cautela, para não se produzir mais senso comum, mas ficou já estabelecido que o número de mulheres brancas, o número de mulheres pardas, né, se é que existe essa cor, indígenas e negras, está mais ou menos na mesma escala. A diferença é tão pequena que não dá para dizer esse ou aquele em função das variações. Existe sim um número um pouco menor em relação às mulheres brancas, mas de acordo com a pesquisa existe um certo equilíbrio na questão da etnia, o que faz um tabu que muita gente já afirmou por aí, que o maior número de mulheres que abortam é em função da sua cor de pele e da sua posição econômica. E é outra questão, a posição econômica também não é um fator pela escolha do aborto, já que a porcentagem de mulheres que optam pelo aborto estão distribuídas em todas as faixas econômicas. O que se percebe, talvez aí, o que se poderia levantar como uma discussão perentória é que a mulher que aborta, a mulher branca que aborta, talvez não aborte por problemas financeiros. E a mulher negra aborte por problemas financeiros. Mas aí seria uma discussão mais especulativa e teria que se fazer novas perguntas para descobrir os motivos que levaram as mulheres a abortar. E na pergunta sobre motivos, a principal resposta das mulheres em relação à questão do aborto foi porque não podia ter filho naquele momento ou porque não tinha condições de sustentar o filho. Então, aí se percebe claramente um certo equilíbrio nas respostas. Então, não é por falta de método, não é predominante econômico, não é religioso, não tende a ser educacional, já que também existe um equilíbrio aí, não é por idade, né, já que as pessoas mais maduras são as que mais optam pelo aborto. Então, basicamente, esses são os tabus que eu queria conversar com vocês aqui a respeito da superação. Quero deixar bem claro que respeito muito a religião de cada pessoa, o posicionamento religioso de cada pessoa a respeito desse tema, que é um tema realmente muito sensível, muito complexo, que não dá para fazer afirmações fechadas no âmbito da individualidade, no âmbito da subjetividade. Porém, no âmbito do espaço profissional, das discussões acadêmicas do serviço social, é importante que cada pessoa saiba separar exatamente isso. É importante que isso fique bem claro, que no âmbito do espaço socioocupacional, no ambiente profissional, o assistente social tem que ser totalmente favorável à descriminalização do aborto e à criação de um sistema, de uma política pública de saúde em torno do aborto, já que o tema, ora em destaque, é um problema de saúde pública no Brasil. Eu acho que está bem claro essas informações aí. Então não existe aí um espaço dentro do serviço social para posicionamentos conservadores que não esclareçam e que não objetifiquem essa situação, que não transformem em um objeto quase que palpável para a argumentação e para o esclarecimento, tanto daqueles que são alunos como dos usuários como um todo. Então nós temos que levar essa discussão sob o ponto de vista da política pública. Ah, mas professor, eu sou contra o aborto, como é que eu vou ser a favor da descriminalização do aborto? São coisas totalmente diferentes e eu já mostrei aqui, argumentei que a melhor forma de você diminuir, você que é pró-vida, né? Pró-vida, mas é a favor da pena de morte, mas você que é pró-vida e é a favor do olho por olho, dente por dente, a favor da polícia, bandido bom é bandido morto, enfim, né? Existem certas contradições aí, uma coisa leva a outra e as discussões se equilibram, mas você que é pró-vida, pode então pensar que a descriminalização diminui o aborto clandestino e diminui também a prática, o clandestino quase zero, né? Pouca gente vai fazer clandestino, já que tem o direito a procurar o sistema de saúde para poder fazer o aborto. E diminui a prática, porque através do aconselhamento, aquelas mulheres que forem para o sistema de saúde público, e o problema, a razão pela qual estão indo abortar, são porque não tem cobertura do Estado na criação dos filhos. Se houver uma política pública séria que as atenda, o Estado, então, oferecendo essa política para elas, elas vão desistir da opção do aborto e
optarão pela gestação. Esse é só um dos exemplos. E os outros aí vão variar dentro de uma política pública séria. Muito obrigado você que ouviu esse debate. Respeitosamente eu me despeço de você e peço que você faça uma reflexão a respeito deste assunto. Repense sua vida profissional a respeito disso. Aborto é problema de saúde pública. Está em todas as igrejas, em todas as religiões, em todas as famílias, em todos os níveis sociais e econômicos. Está comprovado em pesquisa científica. Então não é um assunto que deve ser tratado como tabu, mas algo que faz parte do seu convívio, da sua família, nas suas relações sociais. Pense sobre isso, tá bom? Muito obrigado, até outro dia.